Bom, o nosso segundo exemplo aqui tem a ver com o quê? Ele tem a ver com consumo e cultura, consumo e acesso à cultura. É um dos temas preferenciais do Enem. O Enem já falou sobre cinema, acesso ao cinema, né, no Brasil. Então, de certo modo, ele mexe com isso aqui. Vamos supor que eles falem sobre acesso à leitura, acesso à música, acesso a qualquer questão cultural. Essa redação ela é um pouco mais geral, mas ela te dá um bom suporte, tá bom? Vamos lá? Então, olha só, gosto pessoal e sua relação com o consumo. Atenção. É fato, ó, vamos começar com o que é geral, né? Que para muitos a expressão gosto não se discute, coloca um ponto final na discussão sobre as aquisições, ou seja, sobre as compras, né? Você pagar para ir a um show, pagar para ir a um cinema, né? Então, quer dizer, é fato que essa expressão coloca um ponto final na discussão. Quando alguém vira e fala assim, eu gosto de pagode, eu gosto de sertanejo, a pessoa fala, olha, gosto não se discute. Então é fato que para muita gente, ó, para muitos, não quer dizer que seja para você, ou seja, você jogando para o senso comum. Por quê? Porque você vai aproveitar para desarmar esse senso comum. Ocorre contudo, lembra da fórmula? Ocorre contudo, que gosto pessoal precisa sim ser discutido na sociedade contemporânea. Vírgula, você vai explicar. Porque nem sempre o apreço subjetivo pode ser considerado um fenômeno natural. Então você está falando que gosto pessoal precisa sim ser discutido. Porque nem sempre, o que é o apreço subjetivo? É o meu gosto particular. Apreço subjetivo é o mesmo que gosto particular. Ele não é um fenômeno natural. É isso que você está querendo dizer. Isso não é bem natural. Não é bem assim. Você vai explicar por quê. Aí vamos ver. Trata-se de uma construção mercadológica, ou seja, uma construção de consumo, que permite, né, no âmbito do consumo, que é mercado, é produção, é trabalho e consumo, então no âmbito do consumo, a estratificação da classe trabalhadora, ou seja, divide a classe trabalhadora, e a exclusão de outros tantos da capacidade de aquisição. Então vamos lá? Como que foi feita essa introdução? Primeiro partindo daquele senso que muitas pessoas têm. Gosto não se discute. E aí você falando, gosto discute sim. Por quê? Ora, porque existe um mercado para o gosto. Esse mercado divide a classe trabalhadora e exclui outros trabalhadores. É isso que você quis dizer, tá? Júlia, posso escrever com a sua simplicidade, assim, conforme você falou? Pode, pode. A única coisa que eu faço aqui, gente, dentro, né, do vocabulário que tem, é trazer um pouco mais de riqueza vocabular, mas você pode escrever com simplicidade, sim, certo? O que o examinador vai avaliar é se você selecionou bem o argumento, não é se você organizou. Por exemplo, o que vem primeiro? Se eu dividir a classe trabalhadora ou excluir pessoas? Primeiro vem dividir, por isso que eu excluo, certo? Então, estratificar é o mesmo que dividir em camadas, tá? E depois excluo os outros. Então, nós vamos falar da estratificação, como ela se dá em relação ao gosto, em relação ao acesso à cultura, e o que é o problema da exclusão, dessa capacidade de aquisição da cultura. Então, aqui vai falar sobre a questão da estratificação. E aqui vai falar sobre a questão da capacidade de aquisição. Então, vamos lá? Preliminarmente, ou seja, de início, é preciso refletir, olha só, né, aquela formulinha, convém refletir, convém analisar, né, cumpre esclarecer, do jeito que você quiser, tá? Sobre o comportamento da classe média a partir da motivação mercadológica de extrato social alimentado pelas escolhas de consumo. Bacana. Então a gente vai analisar como que a classe média se comporta, induzida por um mercado que a divide, né, as pessoas pelo consumo, pelas escolhas, pela forma como elas consomem. Então você vai seguir no mesmo sentido. Ó. Nesse sentido, salienta-se, ou seja, dá-se importância ao entendimento baseado na filosofia de Bourdieu, que lança um olhar panorâmico sobre o surgimento, na era da Revolução Industrial, de uma burguesia que não gostava de ser comparada com o trabalhador das fábricas. Né? Essa mentalidade pequeno-burguesa, residente até hoje, conforme demonstra Bourdieu, é a que influencia movimentos de segregação dentro da própria classe trabalhadora. Aí vem você tirando conclusão. Ó. Desse modo, se seguindo o mesmo modo, os que se sentem diferentes, entre aspas, né, porque é uma forma de as pessoas falarem, ainda que fazendo parte do mesmo grupo social, são retroalimentados pela publicidade que os impele a fazer sacrifícios em prol de um consumo que se baseia em conceitos de luxo, exclusividade e estilo.
Bacana, vamos entender. Olha só, preliminarmente você quer refletir sobre o comportamento da chamada classe média, ou seja, não é a classe rica, é a classe que criaram para o meio, tá? A classe C e D, depois eu tenho a classe ali B, vamos dizer, classe média. A partir da motivação de consumo, motivação de mercado, né? De divisão social alimentada por escolhas de consumo. Então é como se o mercado falasse assim, vou produzir produtos que esse pobre aqui vai gostar. E vou produzir produtos que esse pobre aqui vai se sentir menos pobre. É isso. E aí você vem, ó. Salienta-se o entendimento baseado na filosofia de Bourdieu, quer dizer, no pensamento, né, aqui do Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu, gente, ele estuda o comportamento das pessoas em relação às suas aquisições. E quantas pessoas, por exemplo, são seduzidas pelo mercado, né? Como é que elas se comportam em relação à apresentação de bens exclusivos, de estilo, ou seja, em relação à moda, por exemplo. E ele mostra como que essas pessoas às vezes são iludidas pelo mercado, né? Elas não vão ser aquilo que elas usam. Está bem longe daquilo. E aí, vamos lá. Aí ele vai falar das marcas, como que elas são criadas, né? E como que as pessoas consomem, de modo as pessoas se sentirem diferentes umas das outras. Então ele diz, ó, essa mentalidade pequeno-burguesa, que ele viu lá atrás na Revolução Industrial, veja que eu fui ao passado, mas precisei voltar correndo para o presente, porque é dissertação. Eu não posso ficar muito tempo no passado. Essa mentalidade, olha aqui, voltando, né, buscando a ideia anterior, residente até hoje, conforme demonstra Bourdieu, é que influencia movimentos de segregação dentro da própria classe. Então, quer dizer, essa mentalidade lá atrás na Revolução Industrial, né, quando começaram a surgir os produtos, ela permanece até hoje. Há pessoas que não gostam de se identificar com a classe trabalhadora, a gente sabe disso. A trabalhadora é vulnerável do mesmo jeito. Se a pessoa morreu, o filho passa fome, mas ela não quer se identificar. Mas vamos lá. Então, desse modo, os que se sentem sob aspas diferentes, ainda que fazendo parte de um mesmo grupo social, são retroalimentados pela publicidade, né? E essas pessoas fazem verdadeiros sacrifícios para ter um carro assim, de marca, para pagar por um bem exclusivo, né? Para ir para onde os ricos estão indo e para ter um estilo de vida, tá? Então, está se falando disso, basicamente. Em segundo lugar, agora a questão da exclusão. Importa esclarecer que o problema por trás dessa questão, que se quer fazer parecer meramente estética, quer dizer, parece que é uma questão só de gosto, não é? Não é só isso. É a ruptura do tecido social, que em outros termos significa exclusão. Então, por exemplo, eu falei com vocês, o Brasil é um país super desigual, né? Então, quando uns se sentem melhores que os outros dentro da própria classe, ou que não falam a mesma língua, você tem uma ruptura social, né? Eu dou um exemplo. Você pega as eleições. A maior parte das pessoas que estão ali são pobres mesmo, a maior parte. Mas elas se dividem, vão cada um para um lado. E parte não quer se identificar com outra parte. Então você tem uma ruptura social, você tem brigas, você tem morte, certo? Tem tudo isso. E essa ruptura, ela significa exclusão. Em boa parte, as pessoas, parte de um grupo, desse grupo é excluído de algum acesso. Esta ruptura, por que ficou esta? Porque a palavra ruptura está aqui, ó. Então eu vou pontualmente a ela, portanto, esta. Se eu fosse de uma forma a buscar a ideia, seria essa. Mas eu fui pontualmente a expressão ruptura, portanto, esta. Esta ruptura, provocada pelo consumismo de uma parte da classe média, implica o aumento da sensação de pobreza de outra parte, né? Observando tais fatores de exclusão que Amartya Sen relativizou o conceito de pobreza, fazendo transitar da ideia de restrição de renda, ou seja, pouco dinheiro, para a ideia de falta de liberdade para o exercício de determinada capacidade de consumo. Vai explicar. Compreende-se a pobreza, conforme Sen postula, como um processo de exclusão de parte da sociedade do acesso a bens e serviços que promovem o bem-estar. Logo, na cena cultural, evidencia-se a diferença de gosto ou de estilo, né? Que essa diferença de gosto de estilo está atrelada ao poder de consumo. Vou explicar melhor, ó. Isto é, a motivação das aquisições culturais guarda relação com a capacidade de compra dos sujeitos.
Vou explicar isso tudo aqui, que isso pode ajudar vocês na prova, dependendo do tema. O Amartya Sen, pessoal, é um economista, certo? É um economista. Né? Apesar do nome indiano, dá aula numa universidade americana, tem o nome indiano, mas dá aula numa universidade americana. O Amartya Sen, ele revolucionou o conceito de pobreza, ali no final dos anos 90. Por quê? Porque quando a gente pensa em pobreza, a gente pensa em renda curta. Então, ele fez transitar essa ideia de que a pobreza está ligada à renda para uma ideia de falta de liberdade para exercitar uma capacidade de consumo. Como assim? Às vezes você pensa assim, eu queria tanto ir ao show, sei lá, da Luísa Sonza, mas não tenho dinheiro. Né? Meus amigos vão. Isso é uma sensação de pobreza. De repente você não tem o dinheiro para ir àquele show, não quer dizer que você está passando fome. Mas a dificuldade de você não ter liberdade para você entrar naquele show, então isso é uma sensação de pobreza. E muitas pessoas têm essa sensação. Então, por exemplo, quando você tem um comércio de gosto que produz produtos de luxo, encarece os produtos, né? E cria um estilo, bem ou mal, há uma parte da sociedade que vai ficar excluída desse processo. Entenderam? Por exemplo, nos últimos anos no Brasil, parou de fabricar carro popular. Os carros custam acima de 85 mil reais, né? Um carro novo. E é quase impossível. Então, para as camadas mais pobres comprarem um veículo. E quando eu falo camada pobre, a gente fala classe média mesmo, tá? Não tô falando do pobre que passa fome, tô falando da gente, tá certo? De certo modo. Então, dificultou muito para você comprar um veículo. Você tem que fazer um sacrifício enorme comprar um veículo zero hoje. Não tem mais veículo de 30 mil, 40 mil, como havia alguns anos atrás, né? Então, você fica alijado, você se sente mais pobre, porque você não consegue trocar seu carro. Então é isso que o Amartya Sen está falando, ele fez transitar. Então, de repente, você tem um veículo, seu veículo é feinho, não é porque você queria ter aquele veículo, não é o seu gosto, é o que você pode. Entendeu? Ah, eu gosto muito de comida japonesa, suponhamos, mas não tá dando para comprar, então eu me vejo no máximo em um restaurante de massas. Você se sente mais pobre, é isso que o Shen está falando. Né? Houve uma perda de bem-estar. Isso tudo tem a ver com, bem ou mal, com política, não tem jeito. As pessoas falam, eu não gosto de discutir política, então você não gosta de discutir sobre você. Porque isso tudo tem a ver com política. A depender da política que você tenha, ou você vai ter acesso a esses bens culturais ou não. Né? Poder ir a um show, poder fazer uma viagem, poder comer aquilo que você gosta de comer, não é? E tal, você se sente mais capaz. A depender do que se fizer. Por quê? Dependendo, por exemplo, se o governo não criou um estímulo para as fábricas de automóveis criarem automóveis mais populares, elas vão embora, elas vão criar poucos automóveis e criar apenas para determinada classe social. Ainda vão aumentar o preço para quê? Para induzir quem gosta de comprar com exclusividade. Não é? E vão falar que aquilo é um estilo diferente de dirigir. E aí isso provoca segregação. É disso que essa redação está falando, tá bom? Então, aqui vai esclarecer, o verbo da redação. Aqui o problema por trás da exclusão é a ruptura. O problema por trás dessa questão que parece de gosto meramente estética, uma questão meramente de gosto, está uma ruptura social que é causada pelo mercado, não é? A sensação de pobreza que impede as pessoas de consumirem, ou seja, exercerem um gosto. Então, o gosto ou estilo está, sim, atrelado ao poder de consumo. Perfeito? Portanto, as aquisições de objetos, de serviços e mesmo de cultura não podem, na atualidade, ser analisadas apenas pelos juízos de valor que as pessoas dão a essas aquisições. Né? Então, não dá para você pegar apenas pelo gosto da pessoa. A definição de gosto depende do acesso dos sujeitos à diversidade cultural. Então, quer dizer, você precisa ter acesso para se definir o seu gosto de fato, não é? Logo, é nesse sentido que o Estado precisa assegurar a todos os seus cidadãos a garantia constitucional ao pleno exercício dos direitos culturais,
vírgula, vai explicar o que se configura como um direito humano fundamental à vida em sociedade. Tá vendo? Intervenção com respeito a direitos humanos. Gente, tudo que vocês quiserem falar que o Estado precisa, isso aqui, ó. O Estado precisa assegurar a todos. Sempre, tá? Essa expressãozinha vocês podem guardar. O Estado precisa assegurar a todos. Né? Todos quem? Seus cidadãos. E é sempre uma garantia constitucional, tá? De pleno exercício. Ó, o Estado precisa assegurar a todos os seus cidadãos a garantia constitucional de pleno exercício da educação. O Estado precisa assegurar a todos os seus cidadãos a garantia constitucional de pleno exercício, não é, do direito à saúde. O Estado precisa assegurar a todos os seus cidadãos a garantia constitucional ao pleno exercício da sustentabilidade, né, de você viver, crescer em um país sustentável. É isso, tá certo? Então, o Estado tem que oportunizar às pessoas isso. Ele precisa atuar de modo que preços de ingressos de cinema caiam. É uma força política, não tem jeito, né? Que preço de dar shows caiam. Então, muitas vezes há uma demonização de determinadas leis que eram leis que beneficiavam a maioria, para a maioria ter acesso. Tá? Então tem que tomar cuidado. Por quê? Porque existem forças que trabalham realmente contra o acesso das pessoas a direitos. Essas forças muitas vezes são mercadológicas. Elas ganham dinheiro criando a falsa ilusão de que alguns serão beneficiados e outros fora. Não, o Estado tem que governar para todos, tá bom? Então, é isso. Pessoal, falamos aqui então sobre o nosso segundo exemplo. No próximo bloco eu vou falar com vocês sobre essa parte aqui de intervenção. Vou dar uma dica interessante para vocês fazerem, formular a intervenção, não é? E vou falar sobre pontuação para a gente encerrar o nosso bate-papo pro Enem, tá bom?